Yoon Suk-yeol, atual presidente da Coreia do Sul, pelo menos até o momento, pede desculpas à população pela sua ansiedade em decretar a lei marcial, mas mesmo assim não renuncia. Será que ele vai ser tirado da cadeira de presidente pelo parlamento? O que precisa para isso acontecer? A ONU alega, galera, que nesse momento o Irã está com capacidade para ter 4 bombas atômicas e perde urgência nas negociações. Enquanto isso, a gente tem uma coalizão se formando entre Iraque, Síria e Irã, inclusive com uma reunião de chanceleres acontecendo para tomar algum tipo de postura na Síria, visto que Egito e Jordânia, segundo The Wall Street Journal, já convidaram o regime de Bashar al-Assad a fugir do país e formar uma espécie de governo em exílio, ao mesmo tempo que a gente tem os rebeldes avançando nas cidades mais importantes, inclusive com tropas da Síria abandonando cidades a 50 quilômetros de Damasco. Sim, a queda de Bashar al-Assad parece inevitável e, mais uma vez, a Rússia abandona um parceiro por conta das suas disputas com a Ucrânia. Será que isso vai pesar para o regime Putin? Para finalizar, pessoal, falar um pouquinho também sobre o papel importante que a Itália vai ter no futuro do acordo Mercosul-União Europeia, porque a gente já teve, inclusive, membros ali, o Sindicato dos Agricultores Europeus, pedindo um boicote à finalização desse acordo, enquanto os Estados Unidos garantem que, para conter os russos e para acalmar os seus aliados regionais, está enviando 80 mil militares. Sim, militares americanos cada vez mais posicionados em países como Polônia, Lituânia, Letônia e Estônia para conter os russos. Qual será que vai ser a resposta da Rússia, hein? Se vocês querem entender um pouco mais sobre esses assuntos, e muito mais também sobre geografia, geopolítica, atualidades, política, polêmicas, enfim, tudo para você se manter sempre bem atualizado, já se inscreve no canal, deixa seu like, compartilha esse vídeo, que eu, professor Ricardo, conto muito com a sua ajuda. Belezinha? Para quem não me segue no Instagram, @prof_Ricardo Marcílio, e recado rapidinho aí da nossa querida parceira do canal. A bota Thunderbell é muito versátil, feita para uso urbano, tático, trilhas e até mesmo com EPI, pois possui CA. Possui um sistema anti-perfuro feito de material balístico que protege seus pés de pregos, vidros e outros objetos perfurantes. A sua palmilha garante maciez e conforto similar a um tênis, mas tem muita resistência na sua construção, com um solado colado e costurado que resiste até 300 graus. O couro no book é fácil de limpar e a bota é muito ventilada, garantindo extremo conforto. É 100% nacional e vem com 180 dias de garantia contra defeitos de fabricação. Então clica no link que está na descrição e usa o cupom para um desconto especial para garantir já a sua bota Thunderbell. Bom, galera, então bora lá pro vídeo, ó. Como eu falei para vocês na introdução, de fato, hoje existe um risco muito grande de Yoon Suk-yeol, atual presidente da Coreia do Sul, ser tirado da cadeira de presidente. Inclusive, talvez, enquanto eu grave para vocês, isso já tenha até saído, tá? Na verdade, não rolou o processo de impeachment porque o partido da situação, embora rachado, boicotou o processo de impeachment. Vai lembrar que o primeiro-ministro já declarou, tá? Que apesar de ter falhado nessa tentativa, outras votações virão em um futuro próximo. Por quê, professor? Bem rapidinho, né, porque já falamos em vídeos passados, o Yoon Suk-yeol, ele vinha inventando uma resistência muito grande por parte do parlamento e da própria população, com uma queda bem significativa da sua popularidade. Ele foi eleito como um cara que se dizia, né, lutar pela justiça, era um ex-promotor que caçou os corruptos, mas aparentemente no seu governo, ele não caçou tantos corruptos assim do seu partido, nem mesmo denúncias contra sua própria esposa. Ele decretou um estado de lei marcial, alegando que toda essa oposição que se formava, do parlamento vetando orçamento, do parlamento vetando propostas de lei, estava ligada a comunistas e infiltrados, e por isso um decreto de lei marcial era importante para acabar com esse regime que queria desestabilizar a democracia sul-coreana. Ou seja, para impedir o fim da democracia, eu vou instalar uma lei marcial que cerceia as liberdades individuais, né? Basicamente, esse foi o resumo da ópera aí. Do que aconteceu. Cara, nem os membros do seu partido compraram essa ideia. A gente teve, né, no final das contas, a lei marcial sendo finalizada pouco tempo depois por alguns parlamentares que conseguiram entrar no parlamento e realizar a votação. Foi 190 votos a 0. Dos 300 parlamentares, 190 conseguiram votar. E depois de tudo, como nem o seu próprio partido apoiou essa ideia, ele veio a público ontem, né, pra falar a verdade, e começou a fazer um pronunciamento de desculpa. Falou ali que, na verdade, o que aconteceu é que ele está arrependido e gostaria de pedir desculpas ao povo que ficou chocado com o acontecido. A declaração de lei marcial surgiu na minha urgência com o presidente, mas, no processo, provoquei ansiedade e inconveniência na população, e por isso eu peço desculpas. Percebam que em nenhum momento ele falou que não existem comunistas ou algo assim, né? Mas que, na verdade, o que aconteceu é que ele fez de uma maneira equivocada porque provocou uma certa ansiedade na população.
Havia uma pressão muito grande para que ele renunciasse. Aparentemente isso não vai acontecer, embora alguns ministros próximos a ele já tenham inclusive renunciado. E há um processo de impeachment que vai ser votado hoje, sábado. Inclusive, né, como eu falei, enquanto eu gravo para vocês, talvez já tenha até saído. Sim, saiu e foi rejeitado. Esse processo, para ser aprovado, precisa que 200 dos 300 parlamentares votem sim. A grande questão é que o seu partido, Partido do Poder Popular, não tem a maioria na Câmara, mas tem, claro, pouco mais de 100 parlamentares. Se o pouco mais de 100 parlamentares votarem contra o processo de impeachment, ele já não vai ser tirado do cargo. Mas, como há um racha partidário e muitos foram contra a sua atitude autoritária, considerada autoritária, talvez alguns membros do seu partido, mesmo do seu partido, né, votem a favor da sua destituição do cargo de presidente. Caso de fato ele seja destituído, aí tem que ter a aprovação também do Tribunal Constitucional, o Poder Judiciário local, né? Para ele ser tirado do cargo. Aí vai ter um momento provisório do primeiro-ministro ali, exercendo as funções do executivo, até a convocação de novas eleições. O parlamento já falou, tá? Que mesmo que não seja dessa vez, porque há uma certa resistência do partido do presidente, eles podem abrir vários processos na sequência até ele ser tirado do cargo de presidente. Eu, pelo menos, não vejo mais condições políticas para ele continuar como presidente da Coreia do Sul. Será, pessoal, que ele vai ser tirado hoje ou semana que vem? Ou mês que vem? Fato é que eu não acho que ele vai continuar por muito tempo. Enquanto isso, cara, a gente teve também um pronunciamento bem importante da ONU. Na verdade, um órgão da ONU, a AIEA, Agência Nacional de Energia Atômica, liderada pelo Rafael Grossi. Ele, que é um argentino, né? Não que tenha algum tipo de relação, né? Mas é um político aí bem importante, cara, que trata dessas grandes burocracias internacionais, principalmente ligadas às questões nucleares, vem realizando intermediações com o Irã, porque o Irã está enriquecendo urânio acima do permitido. Vale lembrar que o Irã, ele sempre enriqueceu urânio, principalmente pós anos 2000, só que sempre alegou que era para fins pacíficos, para fins medicinais, fins energéticos, só que o Ocidente não comprava muito essa ideia, até por a grande rivalidade que existe entre Irã e o Ocidente e mesmo os aliados ocidentais no Oriente Médio, como, por exemplo, Israel. Em 2015, Irã e Estados Unidos, outros países também, né? Mas principalmente Irã e Estados Unidos, conseguiram estabelecer um acordo, só que em 2018 Trump saiu desse acordo, alegando que o Irã não cumpria suas metas e mais, que o fim das sanções contra o Irã estava fortalecendo o inimigo dos Estados Unidos no Oriente Médio, ou seja, os americanos jogando contra a sua própria geopolítica local. O Irã, então, começou a enriquecer urânio, aí sim, acima do permitido, e por mais que o acordo ainda esteja válido com as outras nações, Alemanha, Rússia, enfim, cara, convenhamos que o Irã não respeita mais. O próprio Rafael Grossi, né, já colocou que nesse momento o Irã está elevando drasticamente as suas capacidades, aumentando mais ou menos de 6, 7, 8 vezes a sua capacidade de urânio acima de 60%. O urânio acima de 60% não é ainda para fins bélicos. Mas, não sou físico nem químico, tá? Mas pelas minhas pesquisas, é muito mais fácil você dar um salto de 60% para 90% do enriquecimento de urânio, aí sim, para fins de armas nucleares, do que no sentido de 20, por exemplo, até os 60, entende? Então o Irã está prestes. Tanto que o próprio líder colocou, né, que nesse momento o Irã já tem recursos para garantir 4 armas nucleares. A AIEA, ela pede desesperadamente garantias para o Irã para que o Irã não desvie o seu programa de enriquecimento de urânio para fins bélicos. O Irã fala que precisa também de fim das sanções, beleza? Eu apoio, tá? Mas os Estados Unidos vão parar de me sancionar? Galera, não sei, tá? Aparentemente, com o governo Trump, até pelo que o Trump fez com o general Soleimani, com a promessa de combater o eixo da resistência, né, autodenominado eixo da resistência do Oriente Médio, o caminho parece justamente o contrário, de tentar uma aproximação com os iranianos. Mas, né, vamos aguardar aí cenas dos próximos capítulos. Fato é que a Alemanha já demonstrou preocupações, até porque ontem mesmo, não pode ser coincidência, o Irã ele lançou um satélite que foi lançado por um veículo lançador de satélites próprios. Ah, professor, mas deixa os caras, pô, é programa espacial. Nada contra. Só que esse mesmo tipo de tecnologia pode ser utilizado também para disparar mísseis balísticos. Mísseis balísticos que podem ser carregados com ogivas nucleares. Talvez as mesmas que o Irã esteja desenvolvendo.
Cara, entende? Ah, professor, é uma grande teoria, se fosse um país ocidental, você não estaria reclamando, tal, né? Cara, existem, né? Tem que existir aí fiscalização para todos os lados, vamos colocar assim. O que eu tô colocando para vocês, muito mais que a parte moral da coisa, é a parte geopolítica da coisa. De fato, isso preocupa bastante o Ocidente. E eu diria para vocês que Israel é um país acostumado a fazer ataques que eles chamam de ataques preventivos. Quando um grande inimigo se fortalece demais, eles atacam aquelas instalações antes deles se fortalecerem. Será que é o caso contra o Irã? Deixa aí nos comentários. Falando do Irã, galera, a gente teve ontem uma reunião entre chanceleres do Irã, do Iraque e também da Síria. Nesse momento, eu vou falar para vocês daqui a pouquinho, há uma grande preocupação de uma queda do regime Bashar al-Assad, inclusive com países como Egito e Jordânia já pedindo o exílio do governante ali da Síria. Vale lembrar que o Egito negou a informação do Wall Street Journal, mas, enfim, né? Como a gente sabe que os grandes apoiadores da Síria, em nível de poder bélico, né? A gente tá falando da Rússia, que aparentemente, pediu para os seus cidadãos abandonarem o país, os bombardeamentos não estão tão intensos como eram, por exemplo, no começo da semana, aparentemente não vai mandar militares para lutarem na Síria, visto que está muito mais preocupado com as suas questões próprias com a Ucrânia, além de Irã, que também está preocupado com a questão de Israel, e também o Hezbollah, que está preocupado com a questão israelense, não vejo um grande apoio à Síria. Até por isso os rebeldes pegarem armas e perceberam que era um momento de possível fragilidade, que isso poderia instar, inclusive, uma derrota do governo sírio, o governo sírio de Bashar al-Assad. O Trump, inclusive, no seu X, resolveu fazer uma análise geopolítica e falou que realmente a Rússia, depois de ter perdido cerca de 600 mil soldados, aparentemente não está disposta a fazer uma maior intervenção na Síria e que possivelmente o regime de Bashar al-Assad vai acabar. Ele também falou que a relação Rússia e Síria nunca foi muito produtiva, a não ser fazer o Obama parecer um estúpido, um idiota. Ele falou isso no sentido, né, que a pouca intervenção que os americanos fizeram na Síria e o crescimento da Rússia no Oriente Médio, principalmente na Síria, fez com que o Obama fosse visto como uma espécie de governante fraco. Não só isso, né, mas o crescimento da China, a anexação, por exemplo, da Rússia à Crimeia. O Obama foi visto pelos republicanos como um presidente fraco e a Síria é mais um dos exemplos, né? Mas o Trump colocou que a Síria não é um governo aliado e que aí os Estados Unidos não farão maiores interferências. Ou seja, com o Erdogan, Turquia e com os Estados Unidos aparentemente lavando as mãos e a Rússia e o Irã sem capacidade bélica de fazer uma grande intervenção, não vejo um futuro muito positivo para o Bashar al-Assad. E fato é que eles estavam certos. Os 3 chanceleres coordenaram e falaram que vão pensar em propostas conjuntas para combater o avanço desses rebeldes, alegando que uma desestabilização da Síria significa uma desestabilização de todo o Oriente Médio. Até porque, palavras, por exemplo, do próprio primeiro-ministro do Catar, há uma grande possibilidade de uma guerra civil. O que vem acontecendo hoje, eu diria que até com mais intensidade o que aconteceu lá em 2011, são vários grupos de diferentes pensamentos, diferentes propostas, diferentes objetivos, lutando entre si, e talvez haja uma aliança hoje entre os rebeldes, que vem avançando ali na região de Alepo, depois em direção a Ramá, depois em direção a Homs, que é a 3ª maior cidade, e agora em direção a Damasco, inclusive para a Rússia muito preocupante, porque isola bases militares importantes, como a base de Tartus, que dá acesso ao mar Mediterrâneo por parte dos russos, mas é um momento ali de preocupação para o regime sírio. Hoje, cara, o regime sírio, para vocês terem uma noção, eles têm as suas tropas oficiais abandonando cidades a 50 quilômetros de Damasco. Sim, aparentemente o grande plano do Bashar al-Assad é concentrar todas as tropas o máximo possível na capital e impedir que a capital seja dominada. Há relatos que os próprios familiares do Bashar al-Assad já fugiram do país, mas o Bashar al-Assad ainda vai continuar na Síria. Em quanto tempo, cara, a gente não sabe, tá? A gente teve também, pessoal, repercussões, claro, da assinatura do Acordo do Mercosul na Europeia. É natural que isso fosse acontecer, porque, como eu trouxe para vocês, um acordo dessa proporção de livre comércio, ele traz vários aspectos positivos. Aumento de compra e venda de mercadorias, e aí, quando você produz mais, você vende mais, isso gera mais impostos, gera mais empregos. Para o capitalismo é muito bom, né, que você tenha compra e venda e movimentação de capital. Isso é sensacional. Do ponto de vista do Mercosul, a gente vai conseguir colocar os nossos produtos agrícolas sem impostos no mercado europeu, com algumas cotas de produção, e os países europeus também vão conseguir colocar os seus produtos mais industrializados. A Alemanha, com seus automotivos, por exemplo, com impostos mínimos aqui no mercado brasileiro, ou no mercado no Mercosul.
Claro, também com uma proteção às compras governamentais e também com algumas cotas de importação. Mas vai lembrar que o acordo não está certo ainda, ele não está definido, porque existem vários protestos de setores, principalmente europeus, e tem que ser aprovado com cada um dos parlamentos nacionais aqui do Mercosul. O próprio Arthur Lira, por exemplo, que é o presidente da Câmara, ele já falou que ele tem que ver se o acordo é exatamente bom para o Brasil, porque, na verdade, não é ele, né, é o parlamento, né, mas ele como presidente fala em nome do parlamento, tá? Porque os europeus tiveram 20 anos para pensar. O Brasil vai ter que pensar agora, pelo menos no nível parlamentar. E claro, o Parlamento Europeu e o Conselho Europeu têm grande resistência, principalmente de países como Polônia e França, que são grandes produtores agrícolas. Só que só Polônia e França não conseguem ser um fiel da balança, vamos colocar assim. Porque se a gente tiver 55% dos países que representem 65% da população da União Europeia aceitando, acabou, cara. E aí França e Polônia não conseguiriam brecar esse avanço, né? Esse acordo. A grande questão é que existem alguns países indecisos, principalmente os países mais nacionalistas, da ascensão dessa direita mais nacionalista. E eu coloco para vocês dois exemplos, o Geert Wilders, ali dos Países Baixos, e principalmente, como eu coloquei para vocês no início do vídeo, o fiel da balança que deve ser a Giorgia Meloni. Hoje, a União Europeia, ela carece de uma liderança importante, eu falo para vocês também. Poxa, Alemanha e França, que sempre foram, os grandes coordenadores do bloco europeu, pelo seu peso geopolítico, peso populacional, peso econômico, hoje atravessam uma crise. Na França, cara, você tem uma crise de representatividade, com o primeiro-ministro sendo tirado do poder. Ele acabou de ser indicado pelo Macron, e o Macron com uma baixíssima popularidade, e na Alemanha até antecipou-se o processo eleitoral, também pela baixa popularidade do Olaf Scholz, que deve ter o fim do governo aí, do regimento do SPD, para a volta de algum tipo de governo mais de uma centro-direita, entende? Ou talvez até alternativa para a Alemanha. Pode ser, tá? Tudo tá aberto ali nas eleições alemãs. Então hoje tentam surgir lideranças mais periféricas. E dessas lideranças, esses países mais importantes, eu diria que hoje a que vem trazendo um pouco mais de popularidade é a Giorgia Meloni. E aí a gente tem que ver como país como Itália, como país como Hungria, como país como, por exemplo, os Países Baixos, né? Ou seja, o Geert Wilders, eles vão se comportar em relação a esse acordo. A Itália já falou que vê com grandes preocupações a possibilidade dos seus agricultores sofrerem muito, pensamento muito parecido com a França, mas que vai querer ouvir os debates, as opiniões, para saber o que de fato vai acontecer. Fato é, cara, que nesse momento a gente tem, como eu falei, o Sindicato dos Agropecuaristas da União Europeia deliberando preocupações, colocando que nesse momento eles vão convocar protestos porque não é possível que haja algum tipo de mobilização, acordo que coloque em risco os agricultores locais. Embora a mídia tenha alardeado acordo histórico foi firmado, olha galera, muita água ainda vai passar debaixo dessa ponte. E para finalizar, galera, notícia bem polêmica envolvendo os Estados Unidos. Joe Biden mandou uma carta em direção ao parlamento americano, ao Senado e à Câmara, falando sobre, primeiro, né, um pacote de ajuda para a Ucrânia na casa de 725 milhões de dólares. Então, os últimos pacotes durante o governo democrata ainda estão sendo enviados para os ucranianos. E falou também sobre o envio de 80 mil militares. Professor, para a Ucrânia? Por enquanto não. Esses 80 mil militares, eles vão estar posicionados principalmente Polônia, Alemanha e os países bálticos. Lituânia, Letônia e Estônia. Palavras do Biden, tá? Nesse momento eles estão lá para acalmar os aliados e para dissuadir novas agressões russas. Vale lembrar, galera, que isso é uma fala, eu diria aqui, preocupante, porque o próprio Putin já coloca que, na verdade, a Rússia não falou em nenhum momento e nem fez nenhum tipo de ameaça e agredir um país da OTAN, mas que os Estados Unidos ficam utilizando isso como uma espécie de propaganda para causar o medo em Finlândia, Suécia, Polônia, Lituânia, Letônia, Estônia, enfim, para que eles aceitem maiores ingerências da OTAN ou até dos Estados Unidos nos seus próprios territórios. A gente está falando, cara, de 80 mil militares, não é pouca coisa, posicionados na fronteira da Rússia. Aqui, de novo, não tem bonzinho na geopolítica, a Rússia está errada de ter feito agressão, tenho que fazer esse disclaimer, né, para deixar bem claro aqui a minha posição. A questão é, caso o México se sentisse ameaçado, por exemplo, pelos Estados Unidos, e 80 mil militares russos se posicionassem na fronteira dos Estados Unidos, os americanos achariam isso conveniente? Interessante?
O próprio Sergei Lavrov, na entrevista que ele deu para o Tucker Carlson, ele falou, né, que olha, nesse momento parece muito mais que o Biden está querendo provocar para deixar a pior condição possível para o governo Trump, para ele ter uma queda de popularidade logo no começo do seu governo, parece muito mais uma manobra política do que eventualmente uma tentativa de trazer a paz. O Sergei Lavrov falou que pretende negociar com o governo Trump, que o Putin não vê com maus olhos a cultura ocidental, a história ocidental, o povo americano. Já disse para vocês que acho muito mais historinha, né? O Putin, inteiramente, sempre fala da decadência do Ocidente, da cultura woke, como o Ocidente vem caindo do ponto de vista cultural. Então, é mentira, né? Mas na diplomacia, falou que quer retomar as relações com os Estados Unidos. E também, cara, deixou bem claro, né? Que qualquer tipo de alinhamento ou qualquer tipo de ajuda aos países, à Ucrânia dos países ocidentais, vai representar uma ameaça para os países ocidentais. Ele falou, né, que a Rússia não vai ter uma derrota estratégica como que é o Ocidente e pode utilizar de todas as armas para isso. Vale lembrar, pessoal, que o Jake Sullivan, por exemplo, falou, inclusive, que antes de acabar o governo dos Estados Unidos, do governo Biden, ele vai colocar ainda sanções adicionais à Rússia. Aparentemente, o que o Biden quer mesmo é causar o caos antes da ascensão do governo Trump. E aí, pessoal, para que esses militares estão indo para lá, hein? Deixa aí nos comentários, quero saber sua opinião. No mais, se vocês curtiram o vídeo, tamo junto, beijos, abraços e tchau, tchau.